Olá, eu sou Janaína Spolidório e o vídeo de hoje ele tem um tema bem especial que é sobre currículos. Para quem não me conhece, eu sou da área de educação, já fiz um vídeo sobre aula teste, mas como é um vídeo hoje sobre currículos, ele serve também para outras áreas. Então são umas dicas bem interessantes. Eu já analisei muitos currículos, porque teve uma época da minha vida que eu era coordenadora. Então, durante esse tempo, eu pude ver vários tipos de currículo, eu já sei o que chama mais atenção e o que não chama, mesmo porque tinha outros coordenadores no lugar que eu trabalhei, e daí a gente conversava muito sobre esse tipo de elemento, né? Então, que é a sua capa, digamos assim, na empresa, né? A primeira coisa que você apresenta quando você se interessa pela empresa. O currículo, ele tem situações interessantes. A gente tem o currículo das pessoas que têm pouca experiência, experiência moderada e muita experiência. Vai depender um pouco da pessoa que vai olhar o currículo, se ela prefere com experiência ou sem experiência. Tem pessoas que preferem funcionários com experiência, por questão de treinamento e coisa assim, que às vezes não tem muito treinamento a empresa, e daí ela precisa de alguém que já saiba as tarefas, mais ou menos, pelo menos. E aqueles que têm pouca experiência são preferidos pelas empresas que têm um treinamento mais estruturado, digamos assim. Porque daí a empresa pode ensinar as tarefas para o funcionário do modo que a empresa faz, fica mais fácil. Isso serve para qualquer área. Quanto às pessoas que têm pouca experiência ou nenhuma, a primeira coisa que a pessoa fala é assim, mas se eu não tenho experiência, como é que eu vou conseguir um emprego? Pois é, quando a gente faz um currículo de pouca ou nenhuma experiência, a primeira coisa que vai no currículo é o histórico profissional. Desculpa, histórico profissional não, a escolaridade. A escolaridade, ela vem primeiro exatamente porque as pessoas com pouca ou nenhuma experiência podem falar qual é o curso que eles fizeram. Então, quando você coloca o seu curso e a data que ele foi feito, já dá a impressão para quem está analisando o currículo que você é recém-formado ou está estudando, portanto, você não tem experiência. Se essa for a preferência da empresa, certamente você vai ser chamado. Agora, se você quer adquirir um pouquinho de experiência para colocar no seu currículo, tem algumas formas que são menos tradicionais. Se você é professor, por exemplo, você pode dar algumas aulas particulares e daí você coloca no seu currículo aulas particulares de tal a tal data. Então, por exemplo, a gente está aqui em 2018, que é na filmagem desse vídeo, faz de conta que eu comecei a dar aulas particulares em agosto desse ano. Então eu coloco aulas particulares, agosto de 2018 até atual. E daí eu coloco as matérias que eu estou dando aula, porque às vezes você dá aula de alguma matéria específica. Você pode também, se você não tem experiência, trabalhar para uma ONG em caráter gratuito. Então você trabalha para eles, adquire um pouco de experiência e daí é ótimo para o currículo porque muitas empresas gostam muito de trabalho solidário. Então isso pode acrescentar demais para o seu currículo. Isso mostra que você tem vontade de trabalhar, né? Que isso é algo muito importante para o perfil de várias empresas, a pessoa ter a vontade de trabalhar. Isso demonstra que você se voluntaria a fazer os trabalhos. Né? Não que, é lógico, quando você vai para o emprego, você precisa de um salário, mas isso demonstra que você tem a vontade para fazer o trabalho. Quando você tem o oposto, que é muita experiência, fica difícil também fazer o currículo, porque às vezes você já passou por vários lugares ou você tem vários diplomas. No meu caso, pelo meu tempo de experiência, eu tenho até poucos lugares, porque eu fiquei muitos anos em cada lugar, e isso conta muito, que é uma dica importante. Se você ficou pulando de lugar para lugar, sempre coloca só os lugares que você ficou mais tempo no currículo. Nunca coloca lugar que você ficou 6 meses, 2 meses, que isso não pega muito bem. Agora, se você tem, assim, muitos lugares ou muitos diplomas, no meu caso eu tenho uma pasta de diplomas, uma pasta, assim, enorme, e daí os diplomas são vários. Eu tenho diploma de cursos, eu tenho diploma de proficiência, que são idiomas. Proficiência é quando você faz um teste para testar o seu idioma. E daí é interessante esse tipo de teste porque algumas empresas valorizam demais.
E daí eu tenho vários deles, mas não quer dizer que eu vá colocar todos os cursos no meu currículo, porque ele vai ficar muito extenso e o analisador pode se desinteressar por ele. Então o que acontece? Quando é o caso de ter muitos certificados, ou muitos cursos, ou muita experiência, você retira algumas informações, você só coloca o que você achar mais relevante para aquele emprego, que é um outro ponto do currículo, a objetividade. Eu acho até que a objetividade é o ponto mais importante, porque se você tem muitos cursos, se você tem poucos cursos, ou se você tem mais de uma área que você fez cursos, que nem no meu caso, eu trabalho em duas áreas. Eu trabalho tanto na área digital, com marketing, quanto na área de educação. Então, se eu vou fazer um currículo para a área de educação, eu coloco só os cursos que são relevantes para ela. Se eu vou fazer para marketing digital, eu só coloco o que eu fiz que é relevante a ele. Eu não vou colocar no digital que eu fiz magistério, porque não vai interessar. E eu não vou colocar no meu currículo de professora que eu tenho curso em e-commerce, por exemplo, porque não vai interessar para a pessoa que está me contratando. E vai só encher mais o currículo. Eu vou mostrar para vocês 3 currículos diferentes. E daí tem um currículo tradicional primeiro, que eu vou mostrar aqui na tela do lado. Ele é mais tradicional porque ele não tem nenhum desenho, nenhuma imagem, mas ele traz assim certinho como deve ser um currículo. Você sempre coloca o seu nome em destaque em cima com as informações relevantes. Então você pode colocar o seu local, que é bem interessante colocar. Embora muitas pessoas trabalhem em home, né? Geralmente o professor trabalha no lugar físico, então é bem legal colocar. Você coloca seu telefone de contato e o e-mail. Daí você já segue para a parte de histórico educacional, né? Para colocar qual é a sua formação, se você tem pós, se você não tem, se você só tem técnico. Vai para o seu histórico profissional, que são os empregos que você teve. Se você não teve, você pode fazer aquele tipo de autônomo que eu expliquei. E daí você coloca algumas outras informações relevantes. Então você pode colocar cursos extra que você fez que são relacionados ao emprego. Por exemplo, o professor pode colocar que ele tem prática com o uso de Word, por exemplo. Ou que ele sabe mexer em Photoshop, que também é interessante para poder fazer algum tipo de serviço na escola. Ou que faz algum tipo de artesanato, que também pode ser bastante útil. Coisas úteis assim para o serviço sempre são legais na parte de extra. No currículo tradicional, isso é colocado dessa forma que eu expliquei, sempre em texto corrido e com bom espaçamento entre o texto. Você coloca em destaque o título com letras maiores. Eu sugiro sempre colocar em letra bastão, que fica mais visível, e sempre colocando também no histórico profissional as datas que você atuou, né? Um outro tipo de currículo que eu gosto mais, porque ele é bem mais visual e eu acho que quando ele está no meio de outros currículos, ele faz você aparecer mais no seu emprego, na sua vaga de emprego, é fazer esse bem visual mesmo com algumas imagens. Esse daqui é um currículo que eu enviei para fazer o MBA de Marketing Digital, então ele tem aqui um objetivo diferente do próximo que eu vou mostrar. Então aqui eu coloco que eu sou gerenciadora de mídias, autora, que isso vai chamar mais atenção no MBA de Marketing do que o meu currículo educacional como professora. Coloco uma foto do lado e quais são as redes que eu participo, quais são as redes para eles poderem dar uma olhada, né? E esse currículo ele é clicável também, porque eu enviei por e-mail e daí quando a pessoa clica na rede, vai direto para minha rede social. Então ela tem um link. É bem interessante colocar quando você envia o currículo via e-mail. Daí eu tenho a formação acadêmica e a carreira juntos aqui. Do lado esquerdo a formação acadêmica, colocando já o meu curso de e-commerce que eu mencionei anteriormente, porque é relevante para esse tipo de vaga. E aqui à direita da folha eu tenho minha carreira, né? O que eu fiz, sempre do mais recente para o mais antigo. Embaixo eu coloco alguns ícones de competências que eu tenho, que é para a pessoa saber qual é meu perfil. E aqui as ferramentas digitais que eu costumo mexer.
Essas ferramentas, elas são diferentes do próximo currículo, porque elas são relativas ao curso de marketing digital. Elas não são relativas à parte educacional. Aqui embaixo eu coloco um pouquinho dos idiomas que eu falo e coloco uma informação adicional. Me coloco aqui como autora de livro, porque pode ser relevante também para esse tipo de vaga. O outro currículo que eu vou deixar aparecendo aqui do lado é o currículo, é o mesmo tipo, que ele é visual, ele foi feito no mesmo formato, a única coisa que eu mudei são as informações. Então vocês vão perceber que a formação e carreira, eu acrescento a parte de magistério, que eu tinha falado anteriormente, porque é para uma vaga de professor, mas eu retiro a parte de e-commerce. E daí na parte de carreira não tem como tirar muita coisa, porque ela já estava bem enxuta, né? Como eu disse, eu trabalhei bastante tempo em vários lugares, assim, não muitos na verdade, mas assim, muitos anos em cada um deles. Então minha carreira, ela é assim, ela não tem muitos itens. E deixa eu olhar aqui para ir comentando. Na parte de habilidades profissionais e tecnológicas eu mantenho as competências, só que daí do lado eu tiro várias que eu tinha lá no de marketing digital, porque lá no marketing digital eu tinha vários programas de editoração, por exemplo, que eu não vou precisar na minha profissão de professora. Então na profissão de professora eu coloco que eu tenho competência para mexer em Office, que seria Word, Excel, PowerPoint, que são ferramentas que o professor costuma usar. Photoshop, que também pode ser interessante. WordPress, que é blog, né? Muitas escolas têm blog hoje em dia, então pode ser uma ferramenta interessante. E usuário de Bambu. Bambu é um tipo de placa que você desenha em cima dele, então eu já deixo entender que eu tenho habilidades artísticas. E daí eu coloco alguns clippings. O que são os clippings? Como eu sou especialista em educação, o que acontece? Algumas vezes eu saio matérias na imprensa. Então, como eu tenho essas matérias, elas podem ser relevantes porque elas são relativas à educação. Então, eu coloco ali em que canal de imprensa que eu saí, né? Então, por exemplo, eu saí na revista Pai. Então, eu coloco o nome da revista, qual o nome da matéria, que é quando aprender a ler e escrever, e a data em que saiu. Eu coloquei todos? Não coloquei todos, porque é o mesmo caso dos certificados. Se eu colocar tudo, fica muito extenso e daí fica desinteressante para quem está analisando meu currículo. Eu escolhi 4, selecionei 4 mais recentes e coloquei ali. E daí a parte de idiomas também, que é importante, porque se for uma escola bilíngue, ela pode se interessar por eu ter mais de um idioma fluente. Então essas são algumas dicas, eu achei interessante mostrar alguns exemplos de currículo para você poder montar o seu. Não precisa ser igual ao meu, claro, mas se você tiver a chance de fazer um currículo visual, eu super recomendo porque eles estão em alta ultimamente. E como vocês puderam ver, ele dá um destaque perto de currículos mais tradicionais, mas você tem que tomar cuidado com o tipo de empresa que você envia. Então, se for uma escola mais avançadinha, digamos assim, que goste de coisas novas, o pessoal vai adorar esse tipo de currículo. Mas se for uma escola mais tradicional, um tipo de currículo tradicional é mais efetivo. Isso serve também para as outras áreas, dependendo do perfil da empresa, você pode pesquisar um pouquinho antes na internet sobre ela e ver qual tipo de currículo é mais interessante. E daí você envia o currículo de acordo com o perfil da empresa. É bem legal e assim, eu espero que vocês tenham gostado da dica de currículo. Lógico que tem muitas outras coisas para falar, mas daí como eu não queria deixar muito extenso o vídeo, eu deixei mais enxuto. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, curta. E eu espero vocês para o próximo vídeo. Até a próxima!